Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira, nós seremos bons conspiracionistas e a gente vai colocar no nosso mural todas as evidências, todas as informações que nós temos, e só depois, na segunda parte, que a gente vai ligar os pontos e criar essas teorias. Ou seja, nessa primeira parte eu não tô insinuando nada, eu tô pegando fatos e informações que a gente tem e depois a gente vai ligar tudo isso. Muito importante que vocês prestem atenção porque tudo isso vai vir à tona na segunda parte do vídeo. Então, vamos lá! Primeira parte, informações. No teaser da história principal do capítulo de Teyvat de Genshin Impact, que foi liberado no dia 27 de nove de 2020, nós temos um gostinho das regiões, seus personagens e, o mais importante, mensagens misteriosas que falam sobre o plot daquela região. A gente viu já as outras mensagens que o Dainsleif, que é o nosso narrador, fala, que tem super a ver com o que aconteceu na narrativa, tanto de Mondstadt, quanto de Liyue, quanto de Inazuma. Então, cabe sim a importância de que o que ele falar ali vai ter a ver com o plot de Sumero. E no caso dessa região, o Dainsleif nos conta que o inimigo do Deus da Sabedoria é a própria sabedoria. O conhecimento é a isca flutuando na superfície de um mar de ignorância. Na cidade dos eruditos, há um incentivo à loucura, mas o Deus da Sabedoria não argumenta contra isso. Essa fala é muito interessante porque a gente precisa dissecar ela. A primeira parte, a gente tem que aplicar o nosso conhecimento de que Celestia esconde algo da população, a verdade, né, o que tá acontecendo, o acesso ao verdadeiro conhecimento, e que quem obtém esse conhecimento, como foi o caso do deus Orobashi, é punido por Celestia com a morte. Se você não entendeu essa referência, tem um vídeo que eu fiz falando sobre o destino da cobra. E sendo assim, o Arconte do Conhecimento tem que esconder certos fatos e conhecimentos para que ele e a população da sua nação sejam poupados. Ou seja, a isca do conhecimento, que é Sumero, na verdade te leva a um conhecimento falso, ou então, no mínimo, censurado. Outra coisa interessante sobre esse mesmo trailer é que o Dainsleif fala sobre todos os capítulos e todos os arcontes. No entanto, ele fala algum artigo que especifica o gênero desses arcontes, menos quando ele tá falando de Sumero e do arconte Dendro. Na sua apresentação, ele não usa ele, ela, dele, dela e nada do tipo, não deixando explícito qual é o gênero real do arconte da região. Continuando ainda nesse trailer, embaixo da frase Truth amongst the pages of Purana, aparece uma mensagem em latim que é Sub flores lumens sagacities, que traduzindo vira alguma coisa tipo abaixo das flores é onde fica o conhecimento. E vale lembrar que enquanto o Arconte Dendro antigo morreu no cataclismo de Caerina, era o deus dos bosques, a Kusanali é conhecida por ser deusa das flores. E sabemos da informação que ele morreu no cataclismo devido às informações do Sete Sombra Verde, mais especificamente do relógio Determinação do Caçador Verde, que diz, porém, desde que a catástrofe abalou o reino, a grama e as árvores nunca mais falaram, porque o deus dos bosques também morreu nessa catástrofe. Uma teoria que muitos de vocês estão familiarizados, porque ela já foi utilizada para falar de outros arcontes, é a teoria dos slimes. Eles são seres de pura magia elemental que refletem algo sobre os deuses dos seus elementos. E para quem não sabe, vamos relembrar. Os slimes anemo são capazes de voar e produzir aqueles túneis de vento que são similares, inclusive à habilidade elemental que é o E do Venti. Os slimes gel produzem um escudo, igual a habilidade elemental do Zhongli, que é o E, que produz um escudo. E os slimes eletro vêm em duas formas, a amarela e a roxa, sendo eles gêmeos idênticos, assim como a Ei e a Makoto. Então a gente precisa pensar um pouco nos slimes Dendro. Eles possuem algumas características. Eles se mantêm escondidos embaixo da terra. Os slimes maiores possuem uma flor no topo de suas cabeças. E nas informações dos inimigos, quando a gente entra lá no livro, a gente vê que essa flor na verdade é um parasita e não faz parte de verdade do slime. Ou seja, o slime verdadeiro está abaixo da flor. Os slimes maiores criam cópias e ilusões menores. Derrotando o maior, as cópias menores somem e não dropam nenhum loot. Ou seja, além de falsas, elas dependem do slime maior. Muita gente adorou
toda a lore que o despenhadeiro e as minas subterrâneas trazem pra gente. Mas ela traz um item extremamente interessante que não é todo mundo que conhece, nem é todo mundo que pegou, que é a semente seca. Se você ainda não pegou esse item, que inclusive é uma conquista, te dá as migalhas de gema, você deve perceber que no mapa, na área principal mineradora, tem um pedaço verde no canto direito que não orna com o resto das minas. Assim que você chega perto da única entrada para esse local, que é meio escondida, já tem a primeira bandeira de atenção. A música muda. Você tem toda a área das minas subterrâneas e só nesse local a música muda para algo bem suave e totalmente diferente do resto. Continuando a passagem, percebemos um aviso da Paimon que começa a falar que os galhos da árvore que fica naquela localização estão desafiando a gravidade e que ela nunca viu algo do tipo. De novo, estranho, atenção. E aí a gente tem um pequeno puzzle que é super fácil de fazer, onde a gente tem que desbloquear 3 totens elementais, sendo que esses elementos são anemo, gel e elétrico. São os 3 elementos que a gente sabe quem são os arcontes. Estranho, né? E depois que você faz isso, tem um baú bem no centro dessa localização que é desbloqueado. E dentro dele tem esse item misterioso que eu falei, que é a semente seca. Na descrição dela fala o seguinte: um objeto seco que parece ser uma semente. Entretanto, ainda possui uma grande quantidade de vida nele. Esse item vai direto para sua bolsa de itens de missão. E ele me parece algo importante e enigmático, porque realmente todo esse mistério por trás, tudo isso diferentão, não ia ser colocado ali por nada. Junto com isso, temos que agradecer que os leakers não dormem, não descansam em nenhum momento, e eles já conseguiram nos mostrar a gema de Dendro, que são aquelas gemas que são utilizadas para a ascensão dos personagens, que tem de todos os elementos, mas como a gente não tinha um personagem de elemento Dendro, a gente também não tinha essa gema do elemento Dendro. E nela diz o seguinte: no final, a vida abriu seu punho fechado, garantindo liberdade para todos. Homens e animais possuem a habilidade de se expressar, mas as plantas não. Por isso, elas precisam de um porta-voz. Um porta-voz. 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 Quero também pedir um breve momento antes de irmos para as teorias, pra gente analisar algumas informações sobre o trailer de Sumero. No programa especial da versão 2.8, que estreou com dificuldades técnicas no dia 2/7 de 2022, bem no finalzinho temos um breve teaser que começa com uma voz infantil dizendo o seguinte: Wow, this place is hopping with activity. The sunshine makes the sandy beaches here glow like the embers of a pyro slime. And next to the cool, sparkly water, what a view! If only the desert sand and the jungle rain could get along like this, that would be perfect. Oh, you can hear me? How curious. Huh? You say you're a traveler? Well then, maybe I could offer you a bit of knowledge, and in return, you can tell me your story. How about it? You'll have to wait until we meet in person, though. But I'm sure destiny will bring our paths together soon. Com as falas e a entonação do que ela fala, a gente pode tirar algumas conclusões. O primeiro, ela fala sobre o local estar vibrando com atividade e também sobre a luz do sol, encontrar a areia da praia. Isso te lembra algum lugar? Porque me lembra e me parece muito o arquipélago da Maçã Dourada. Local que a gente sabe que vai voltar muito em breve na atualização 2.8, antes de Sumero. Ela fala, inclusive, que o local não tem nada a ver com Sumero e que também ela fala, nossa, que visual, que vista linda, mostrando que é um local que ela nunca teve antes e que ela não conhece. E no final, ela diz que a gente vai ter que se encontrar pessoalmente, comprovando que ela tá falando através de algo e que ela não está fisicamente naquele local e que ela não tá falando de Sumero. Um ponto de atenção é que ela fala que em Sumero, a areia do deserto e a chuva da floresta não se dão bem, o que pode significar uma ruptura entre essas duas regiões que tem em Sumero. Mas por que aconteceria uma ruptura? Outro ponto de atenção é a surpresa dela quando ela percebe que nós podemos ouvi-la, o que só comprova que ela não tá fisicamente ali ou visivelmente ali, né? Então,
Então, de onde tá vindo a voz dela? Como a gente tá se comunicando? Não deve ser porque ela tem, sei lá, uma consciência coletiva com toda a flora, porque senão isso faria dela onisciente e onipresente por toda a Teyvat, e ela mostra uma certa surpresa ao ver essa região, esse local que ela nunca tinha visto antes. Então, como que ela tá falando com a gente? E as minhas últimas informações e evidências são informações extras e rápidas. Primeiro, a gente sabe que Sumério não tá bem. No evento Mercadoria Maravilhosa, o Liben nos diz que algo tá estranho, tem pessoas estranhas em Sumério e que é uma região perigosa, que ele não indica a gente ir e que ele mesmo, inclusive, tá pensando em levar os negócios dele para Fontaine e não Sumério. Sumério trata conhecimento como recurso e uma moeda de troca, o que significa que isso é muito importante para as pessoas e para a região. Para quem leu os mangás de Genshin Impact, sabe que Colei, uma personagem que também já foi vazada, que vai estar nas próximas atualizações, foi um experimento humano para tentar criar um arconte artificial, que deu errado e que quem acabou estabilizando e contendo ela foi o Sino. Sendo assim, me parece que lá todo tipo de experimento está liberado, desde que seja para atingir o bem maior, que é o conhecimento. De acordo com o Batia, que é referência em leaks de Genshin, ele confirmou que o arconte dendro é um hikikomori, que é uma palavra japonesa para uma pessoa que não sai de casa, não sai do quarto e não vê pessoas, família, ninguém, por dias, meses e até anos. O modelo oficial da Kusanali não possui uma visão. Sim, os arcontes não precisam de uma visão porque eles têm as gnoses. No entanto, exatamente para esconder sua identidade e a sua divindade, o Venti, o Zhongli e a Ei usam visões falsas nos seus modelos, coisa que a Kusanali não tem. O apelido carinhoso da população para ela, Lesser Lord Kusanali, ou Lorde Menor Kusanali, implica que existe ou já existiu um Lorde Maior. Parte 2 do vídeo, teorias. Eu tenho algumas que fazem sentido pra mim, não são todas que conectam todos os pontos que eu falei, e algumas são mais prováveis do que outras. Então eu vou apenas expor aqui pra vocês as possibilidades que eu encontrei depois de ter te dado todo esse mar de informação, e você pode aceitar, não aceitar e também melhorar tudo isso que eu falei, ok? Eu acredito que a Kusanali, a forma humana, albina e bonitinha que vimos, é algo criado pelo arconte dendro. E esse algo pode ser hipótese número 1. Falso, ou seja, o arconte não morreu e está escondido em algum lugar. Como a nação precisa de um arconte, ele criou um ser sintético como uma cópia criada por ele mesmo, como Escaramuche, o Albedo, basicamente a mesma dinâmica que a gente já viu em Inazuma com relação a Shogun Raiden. O que reforça essa teoria foi o que eu falei da frase em latim do trailer: abaixo das flores é onde fica o conhecimento, e a Kusanali é a deusa das flores, né? Também é reforçado pela teoria dos slimes, onde o slime verdadeiro fica abaixo da flor, que fica na superfície, a amostra, que é uma isca falsa. Em todas as missões que fizemos, nunca se referem a ela como arconte, apenas como deusa, e sabemos que existiram muitos deuses menores, como por exemplo a Gishong, deusa do sal. Sendo assim, ela pode ser uma deusa, mas não arconte. Fazendo um breve adendo aqui, eu sei que vai ter gente que vai citar a fala da Ganyu, e ela é a única que falou sobre ser um arconte. E ela também tem um pequeno asterisco, porque foi onde começou as teorias, né, sobre ser um arconte falso. Porque no começo, ela estava se referindo como Ri, ele, depois mudaram para Shi, ela. Então, toda essa questão da Ganyu é uma grande incógnita, tá? O Densleaf não menciona gênero ao se referir ao arconte da região, e o apelido carinhoso da população para ela, Lesser Lord Kusanali, ou Lorde Menor Kusanali, implica que existe ou existiu um Lorde Maior. Vale dizer também que se a gente estiver analisando biologia, tem algumas plantas que têm órgão reprodutivo feminino e masculino, então a gente pode acreditar que existe um arconte homem e uma mulher? Segunda hipótese, ele é um ser ou algo verdadeiro. Ela é a reencarnação herdeira do arconte dendro. Sendo assim, ele realmente morreu e apenas reviveu, reencarnou, transferiu a sua consciência. Basicamente é como se o arconte tivesse criado um Horcrux. Pra quem entende Harry Potter, sacou e entendeu exatamente o que eu quis dizer. Vale a pena dizer, falando de biologia, que plantas podem se autopolinizar e criar cópias, clones, e porque o arconte dendro, o arconte da planta, da vida, não faria isso. O que confirma essa hipótese é o 7 da Sombra Verde, que diz que o arconte realmente morreu. É que ele é o deus da vida, né? Afinal de contas, a flora, as flores, enfim, é tudo vida. A semente seca,
que vocês não me ouviram falar tem um papel muito importante nessa segunda hipótese, que é a seguinte: ela dá uma abertura muito grande pra gente pensar em várias teorias criativas. O Arconte Dendro pode ter consciência da erosão e do perigo que ele corre. Afinal de contas, ele é o Arconte do conhecimento. E conhecimento é tudo que Celestia não quer que as pessoas tenham. Então, ele tá sempre na mira de Celestia e sua nação também. Afinal de contas, quem sabe demais tem fins catastróficos, como foi o caso de Caerina, de Orobashi, do povo da Espinha do Dragão. Sendo assim, o Arconte da Vida resolveu que ele colocaria sua consciência em um objeto, uma semente, fazendo então que os corpos sejam, na verdade, receptáculos da sua consciência e do seu poder. E se a sua consciência está realmente nessa semente seca que nós viajantes encontramos e possuímos na nossa bolsa de itens de missão, é exatamente assim que a Kusanali tem olhos e consegue ver o arquipélago da maçã sem ela estar lá. Basicamente, como a gente arrastou a consciência dela para aquele local, ela pode se comunicar com a gente e ver esse local que ela nunca teve antes. A gente já tem histórico de deuses que não morreram e apenas sumiram ou então perderam os seus poderes, como foi o caso do Guoba, deus do fogão, que usou todos os seus poderes para revitalizar a terra de Liyue, e todo esse gasto de poder fez com que ele reduzisse seu tamanho físico, inteligência e também as suas memórias. Eu sei que muita gente agora vai estar pensando assim: nossa, mas as duas teorias são iguais. Não, a diferença entre elas é bem sutil, mas faz toda a diferença. Enquanto na primeira hipótese o ser é criado artificialmente e o Arconte Dendro possui outro corpo original e vivo escondido, a gente pode então entender que existe um Arconte verdadeiro e um Arconte falso. Enquanto na segunda hipótese só existe um corpo, um Arconte, que dividiu o seu corpo e sua alma. Eles são separados, no entanto, se você somar, dá apenas um, e não dois, como na teoria anterior. E agora tem alguns complementos, que são alguns pontos que eu falei na parte de evidências, mas não liguei com nenhuma dessas hipóteses, que podem ser importantes para o que vai estar acontecendo e qual vai ser o problema, o que vai estar rolando em Sumero. Então isso é basicamente para ligar esses pontos que faltaram, mas ele não anula nenhuma das teorias que eu citei. Existem jeitos criativos, talvez forçados, de você linkar isso para as duas teorias, mas na minha cabeça faz sentido. Então isso são só algumas informações complementares. Por ser a Arconte mais jovem, potencialmente inexperiente para governar sua nação e também sem senso de autoridade devido à sua aparência infantil, a Arconte abre espaço para conselheiros e outras pessoas a ajudarem na sua regência. Na Nação do Conhecimento, os acadêmicos são os mais estimados e confiáveis que ganham esse cargo de conselheiro. São eles que incentivam a loucura, como Dainsleif propõe na sua fala do teaser da história principal, e por isso os experimentos são levados ao extremo, até mesmo tendo cobaias humanas, como foi o caso da Colei, tendo esse lema de conhecimento a qualquer custo, sem o deus da sabedoria argumentar contra isso. Ou seja, a Kusanali se sente tão intimidada por esses conselheiros que estão ali para ajudá-la que ela não sente apta para ir contra qualquer palavra deles. E essa interpretação também valida a teoria dos slimes. No entanto, os conselheiros seriam o parasita que enterram e invalidam o verdadeiro Arconte, que é a Kusanali. Ou então, por haver um parasita, pode dar-se a entender que o Arconte, a Kusanali, seja quem for, esteja corrompido por algo. Talvez maus conselhos, talvez os Fatui tenham um dedo nisso. Só vamos saber quando jogar. E esse grande problema no governo, a busca insaciável por conhecimento a todo custo, pode ser o que causou a ruptura civil das duas partes de Sumero, floresta e deserto. Pode ser que uma parte da população da região não apoie e não ache legal essa busca implacável ao conhecimento, independente dos custos. Independente do que for verdade, é interessante perceber como todos os Arcontes temem ou então se escondem ou não gostam de Celestia. Todos que a gente conhece até agora estão fugindo do olhar da mesma. O Venti esconde a sua identidade, faz questão de não governar o seu povo. O Zhongli, que disfarçou a própria morte, e a Ei, que criou um ser artificial para governar o seu povo enquanto ela tá se abstendo de verdadeiramente viver. E exatamente por essa razão, eu acho bem plausível da gente imaginar que o Arconte Dendro teria feito a mesma coisa da sua forma. Seja ela criando um ser artificial para poder esconder sua verdadeira identidade, ter fugido, ou então criando a Horcrux para que ele não possa ser assassinado, uma vez que ele acha isso iminente por ser quem ele é, Deus do Conhecimento. Gente, eu quero agradecer se você viu até o final esse vídeo.
Eu quero dizer que eu fiquei das 4 da tarde até as 10, lendo, relendo, vendo todo tipo de informação, fazendo o roteiro. Ficou um roteiro gigante, esse vídeo deve estar enorme. E eu me esforcei muito, então, por favor, se você viu alguma verdade nesse vídeo, se você gostou das informações, compartilha no grupo de Facebook, no WhatsApp, marca um amigo, não sei, se inscreve no canal, deixa seu like. Eu quero muito que esse vídeo bombe, porque ele deu um trabalho do cão. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta nos comentários a sua teoria, o que você achou do que eu falei, o que você acha que vai acontecer, pelo que você tá mais ansioso em Sumero. E é isso, gente. Aguardo vocês no sábado que vem. Um grande beijo. Tchau!